Isso, as propostas normalmente estão vinculadas a coisas que nos dão prazer. E agora o diabo faz a proposta do personagem, a esposa do Potifar, para que o José abandone a jurisdição divina, jogue o sonho que Deus havia dado para ele na lata do lixo e siga uma proposta determinada dele mesmo construir o caminho e não seguir o caminho que Deus traçou. Diante dessa circunstância, nós observamos uma proposta de prazer. E sabe que existe muita gente que vive em função do que dá prazer, e o que determina o comportamento do indivíduo é exatamente isso, se dá prazer ou não. E essa filosofia foi meio desenvolvida lá pelo século III, pelo século IV, isso é conhecido pelos gregos como os hedonistas. Hedon, prazer, nistas é doutrina do prazer. E qual que é a função? Realizar qualquer coisa que te dê prazer. Se dá prazer, então tá certo, faça. Não interessa se fulano está dizendo que é ruim, que outro está dizendo que é isso. Deu prazer, então determina o seu comportamento por isso. Assim vive o pessoal que segue esse negócio chamado hedonismo, vive em função do prazer, e cada dia mais se acentua, se intensifica a sua atividade. Hoje eu dei um beijo, mas amanhã o mesmo beijo já não vale mais, porque eu preciso fazer um negócio mais forte para me dar mais prazer. Aí você beija e abraça, aí amanhã, depois de amanhã, o beijo e abraço já não é mais suficiente, aí você está indo até em passos normais até, mas a coisa vai se intensificando, porque você vive em função do prazer. O que importa é prazer. Só que se você fez uma coisa que te deu prazer, você não se satisfaz mais com aquilo, você quer uma coisa diferente, mais intensa, que te proporcione um prazer maior do que o que você experimentou no dia anterior. Aí o beijo e o abraço já não satisfaz mais, a mão tem que percorrer pelo corpo. Aí no outro dia você beijou, você abraçou, a mão já percorreu pelo corpo, mas agora é preciso ter uma coisa mais intensa. Então vamos para a atividade sexual, e aí você se envolve sexualmente, tudo em nome do prazer. Aí depois que você fez o sexo, ele tem que ser depois um sexo mais diferenciado. Aí depois só com 2 pessoas não tem muita graça, de repente tem que envolver uma outra pessoa no meio, quem sabe fazer a 3. Aí de repente já deu prazer, mas a gente precisa sentir mais prazer, porque aquele já não valeu mais, e eu busco cada vez mais intensidade, porque essa é a minha filosofia de vida, eu vivo em função do prazer. E se eu experimentasse com alguém do mesmo sexo? É o prazer que determina. Não há nenhuma restrição, não há nada imposto pela palavra de Deus, não há nenhuma regra de fé e prática. O que determina o comportamento do hedonista é se ele vive em função do prazer. O prazer é a sua doutrina, é a sua filosofia de vida. Aí diante disso, onde esse cara vai parar? Eu digo, na sepultura. Porque depois de ter experimentado tudo, ele tem que experimentar a dor. E aí ele começa a intensificá-la até ser conduzido à morte. Ei, o que determina a tua vida, afinal de contas? É o prazer ou é a palavra de Deus, que é a verdadeira fonte de prazer? E diante dessa situação, está sendo feita uma proposta para o José: vem para cá. É um lixo sendo revestido de um atrativo todo especial para que ele se sinta seduzido. Mas o José, ele tem uma característica extraordinária: ele sabe dizer não. Diante da proposta que o inimigo lhe fez, ele disse não. Segunda vez, não. Terceira vez, não. E sabe de uma coisa? Eu cheguei a uma conclusão: o crente precisa aprender a dizer não. Porque às vezes a gente diz não como se quisesse dizer sim. Escuta, já viu aquela menina que você chega assim perto e fala assim: quer namorar comigo? Ela fala assim: não. Aí você conversa fiada que é não, mano. Esse não é não, esse não é para que eu insista mais. Aí ele vai uma segunda vez. Ei, a gente tem que aprender a dizer não com um não de verdade. Você lembra de Jesus Cristo, quando estava no deserto, em meio à tentação? O diabo chegou perto dele: se você é o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão, porque não. E aí Jesus, diante disso, coloca a evidência da palavra: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Em outro lugar ele falou: não.
outras palavras, ele disse não. Aí, tu não é o filho de Deus? Conduziu Jesus ao pináculo do templo. Lança-te daqui de cima, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que seja guardado em todos os teus caminhos. Não tem conversa, Jesus simplesmente diz não. Não. A gente precisa aprender a dizer não para as coisas. Mas é um não de verdade, não é um não em que a gente está dando uma brecha para que a pessoa que nos proporciona insista mais. Não, é não. Se o diabo aparecer para você nesta noite e disser para você: todos os reinos do mundo eu vou te dar, se prostrado me adorares, você vai dizer o quê? Não. Se ele falar para você nessa noite: escuta, vamos ganhar um dinheiro fácil aí, vamos enrolar um pessoal, fazer uma falcatrua financeira para a gente levar um troco por fora e assim você tirar o teu pé na lama, você vai dizer o quê? Não. Mas tem gente que fala assim: não sei, cara, será que isso é lícito? Será que podia mesmo? Não sei e tal. E se alguém descobrir, o que pode acontecer? Vai ser um vexame se o pessoal descobrir. O cara fica analisando a proposta. Não tem que analisar as propostas que o mal te faz. Você simplesmente tem que dizer não. E ponto final. Porque desta forma você encerrará, fechará a porta que estão abrindo para a tua destruição. E sabe por quê? Porque o que determina a nossa decisão não é se ela vai proporcionar prazer ou não. O que determina o nosso posicionamento é a palavra de Deus. É o assim diz o Senhor. É o que Deus diz. E depois a gente descobre que o que Deus determinou na palavra é o que de verdade traz prazer para a gente. Olha quanto você se machucou por estar vivendo distante da palavra. Olha como você já destruiu a tua família por você estar vivendo distante da palavra. Olha quanto você já destruiu a tua saúde por estar vivendo distante da palavra. Olha quanto você já beijou o solo do fundo do poço porque você está negligenciando a palavra. A gente vai se autodestruindo à medida que negligenciamos o assim diz o Senhor. E lá estava a mulher fazendo as investidas dela para o José, convidando o José para se deitar com ela, e insistentemente o José dizia não, não e não e mais não. Será que não chegou a hora de você dar um basta e você dizer um não de uma vez por todas para aquilo que está destruindo você, para aquilo que está acabando com a tua família, destruindo a tua saúde? Até quando você vai pleitear essa resposta que é necessária ser dada? Não, Satanás, acabou a tua investida e o espaço que você tem na minha vida. Eu cerro a porta de acesso para você e escancaro a porta de acesso ao Espírito Santo na minha vida. Não é não e ponto final. José foi acusado de uma coisa que ele não fez. É duro a gente ser acusado de uma coisa que não fez, né? Eu não sei se já aconteceu alguma coisa com você nessa direção. Uma vez eu fui pregar numa igreja e alguém não gostou muito do jeito que eu preguei. A Bíblia diz que quando você tem alguma coisa contra alguém, você faz o quê? Vai até a pessoa. Essa pessoa não veio a mim. Ela foi para a internet, que é o refúgio dos covardes. Sabe por quê? Na internet todo mundo fala o que quer, porque ninguém confronta ninguém olho no olho. É muito fácil ir na internet, né? Na internet todo idiota tem voz. Ele opina sobre coisas que ao vivo ele não opinaria nunca, porque ele não sabe nada a respeito. Mas como ninguém está vendo, né, olho no olho, ele fala o que quer. Talvez esse seja o efeito colateral da internet maior. Mas o fato é que o cara foi lá e me esculhambou. Que o pastor, com esse jeito dele, traz o mundo para a igreja. Que o pastor, com esse jeito carioca dele, falar. Porque eu sou carioca, irmão. Ninguém é perfeito, cada um tem seus problemas. Oxe. Problema, defeito, né? Fica aí com esse palavreado carioca. Eu contei a história que uma vez eu capturei uma jiboia. Levei para minha casa e meu filho ficou assustado. Aí meu filho, como carioquinha, criado... Meu filho é baiano, mas cresceu... Eu tenho um filho baiano, amém, irmãos? Amém. Nem tudo está perdido, né?
E o meu filho lá no Rio de Janeiro, quando viu o pai dele feito um Tarzan, meu filho falou assim: caraca, pai! E eu contei a história da cobra, que depois eu coloquei até o nome dela de Judite, nada particular, não conheço nenhuma Judite a propósito. Minha sogra também não se chamava Judite, calma, não tem nada a ver. E eu contei essa história dentro do contexto do sermão e tal. Aí o cara pegou essa palavra caraca, que eu relatei que o meu filho disse no momento em que ele viu a grande serpente. Está trazendo o mundo para a igreja. É um absurdo que a gente tem nesse... Regaçou comigo. Me jogou no pó, sim. Só que ele não veio falar comigo. Se ele veio falar comigo, eu falei: é mesmo, irmão, ora por mim que eu estou mal mesmo e tal. Mas não veio, né? Eu levo muito de boa essas coisas. Mas ele foi para a internet. Aí geral liga para geral, que liga para geral, que liga para geral, e o geral me ligou. Não sei se você entende parábolas. Aí o geral me ligou: irmão, o que aconteceu e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei: pastor, aconteceu isso, isso, isso. Rapaz, que coisa, né? É, pastor. Vamos conversar com o juiz. Ajoelhei lá no meu quarto e falei: Senhor, vou te falar só uma coisa. Aqui está a minha credencial. Tirei e coloquei na boca, assim, ó, em cima da mesinha lá que eu estava orando, lá da cama. Está aqui. Foi o Senhor que me chamou. Se eu não estou correspondendo às tuas expectativas, o Senhor me tire. Urgente. Devolvo para o Senhor a minha credencial se o Senhor me tiver razão. Agora, se ele não tem razão, que pese a tua mão e sorregaça com ele em nome de Jesus. Recebi um convite. O vacilão aqui foi pregar lá nos Estados Unidos, amém, irmão? Amém. Aí peguei um voo, fui lá para Nova York. Fui pregar no acampamento da igreja brasileira. Aí estou pregando, sábado de manhã, quando eu levantei para pregar, a porta abriu. Pá! Entrou uma menina que há 10 anos não pisava na igreja. Fiquei sabendo disso depois, evidentemente. E quando ela entrou, o pessoal ficou feliz da vida, porque há 10 anos essa menina não pisava na reunião da igreja. Adventista afastada. E ela senta, e o pessoal está esboçando um sorriso. Eu não sabia o que era, não sabia o que se tratava. Eu levantei, preguei, e era o meu primeiro sermão na reunião. E foi colocado um negócio assim no meu coração: apela logo para o batismo, mano. E fiz um apelo para o batismo. Ela foi a primeira a levantar. Ela veio, o pessoal ficou comovido, eu não sabia da história dela, não sabia de nada. Ela veio, me abraçou, chorou. Depois, no final, fui conversar com ela. Era o acampamento mesmo, a gente estava ali o tempo inteiro. E ela me contou a história dela, como que ela se afastou de Jesus. E eu falei assim: você quer ser rebatizado? Eu quero, pastor. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seu batismo no encerramento, porque daqui do acampamento a gente vai dar sequência na programação da igreja. Termina daqui, a gente vai continuar na igreja, e sábado que vem encerra, como se fosse uma semana de oração, só que essa semana de oração começou no acampamento. Combinado, pastor. Faço questão de fazer sua ficha batismal. Comecei. Seu nome? Pá. De onde que tu é mesmo? Lá do Brasil, lá. Ah, eu sou de tal estado. Ih, eu estive nesse estado tem pouquinho tempo. Aí eu sei. Como que você sabe? É que o senhor foi na igreja da minha família. Ah, que legal. Então, devo ter conhecido a sua família. Conheceu, com certeza, especialmente o meu irmão. Aí eu, por que conheci seu irmão? Não, porque foi ele que foi na internet falar aquelas coisas do seu miserável. Tá falando sério? Tô falando sério. Pois é, que coisa, hein? Pois é, pastor. E o senhor pregou aqui,
Desculpa pelas bobagens que o meu irmão me falou, mas foi exatamente a mensagem que o Senhor fez que me fez tomar a decisão de voltar para Jesus depois de 10 anos. Glória a Deus. No sábado eu fiz o batismo dela com transmissão pela internet. Quem estava lá do outro lado assistindo? Irmão, que vontade. Que vontade que dá, irmãos. Ele falou que eu sou mundano miserável. Tá aqui, vou batizar. Irmão, que vontade que deu, mas eu só falei em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e batizei. Eu podia brigar, sabe? Eu podia brigar. Podia. Mas quando Deus briga pra gente, é melhor. Você viu que o José nem se defendeu? Foi eu não, essa mulher é maluca, ela me agarrou aqui, arrancou minha roupa, tá louca, tarada, velha, tá maluca essa mulher. Alguém amar? Não, José não falou nada. José chegou a uma conclusão, não vale a pena. Deixa Deus agir, porque agindo Deus, quem impedirá? E você viu o que a Bíblia diz? Isso que me arrepia, mano. Ele foi para a cadeia e a Bíblia diz: o Senhor era com ele. Ai, meu Deus. Se fosse qualquer um de nós, já diríamos na emenda: se o Senhor é por nós, como é que eu estou na cadeia? 2 vezes no texto que nós lemos existe a frase: o Senhor era com José. E sabe, dentro desse processo, a gente só percebe uma coisa. Parece que algumas coisas, antes de melhorar, elas pioram. Já viu isso? José disse a Deus, através de um sonho: você vai ser autoridade, você vai ser governador de toda a terra do Egito, José. Deus declarou esta bênção para José por intermédio de um sonho manifestado em 2 diferentes aspectos: um, o sol, a lua e 11 estrelas, e o outro em termos de agricultura, quando os feixes dos irmãos se encurvam diante do dele. Deus declarou para o José que ele seria autoridade. Deus deu isso. José, a tua vida vai melhorar demais, José. Mas antes de melhorar, algumas coisas pioram. Não é assim quando você foi reformar a sua casa? Eu quero a minha casa muito bonita, eu quero a minha casa com astral diferente, eu quero mais conforto na minha casa. Aí tu partiu para uma reforma, tu quebrou a tua casa toda, virou um caos, meu irmão. Sabe por quê? Porque algumas coisas antes de melhorar, às vezes pioram. Se você desistir no meio da reforma, o conforto que você queria, você não vai obter. Se você desistir no meio da reforma, o objetivo que você queria alcançar vai ficar pelo meio do caminho. Uma vez que você começou a reforma, você tem que ir até o final, até a conclusão, até a efetivação do teu sonho, do teu projeto. E você calculou um preço, de repente, vai lá em cima. Tu calculou X, tem que gastar Y. Normalmente acontece isso numa reforma. Mas se você parar no meio do caminho, você não vai alcançar o teu objetivo. E sabe por quê que não dá para desistir? Porque se eu desistir no meio do percurso, significa que o objetivo não era tão importante para mim. Porque se o objetivo fosse muito importante para mim, eu não abriria mão por nada deste objetivo. Eu suportaria qualquer coisa, eu aguentaria qualquer coisa, porque o prazer que eu vou ter no final, quando concluir e alcançar a finalização do projeto, é muito maior do que qualquer dor que eu senti durante o processo. Se você desiste durante o processo, significa que o objetivo final não era algo tão pretendido por você quanto você imaginava. José, você vai ser autoridade. Se desiste por causa de uma mulher, se desiste por causa de uma prisão, é porque o objetivo de ser o sonho de ter o sonho de Deus se cumprindo na sua vida, na vida dele não era tão importante assim. O que com tristeza eu vejo hoje?
os jovens desistindo no meio do caminho. Entraram para o Evangelho, abraçaram a fé, aceitaram a Jesus, desceram as águas batismais. Aí apareceu uma mulher do Potifar na vida, o cara desistiu. Apareceu um emprego num dia impróprio para você, de acordo com a tua fé, aí você desistiu. Apareceu uns amigos com alguma cerveja para te oferecer, você desistiu. Apareceu uma balada para você ir, você desistiu do culto que você deveria ter assistido. E por que você fez isso? Porque as coisas pioraram, nada dá certo para você. Só que a perseverança durante a piora mostra se você quer a melhora de fato. Porque se você desiste no meio do caminho, a melhora não era aquilo que você buscava com tanta ênfase, porque alguma coisa ocupou essa importância no seu coração e você trocou. Se você está desistindo de Deus por alguma coisa no percurso, é porque alguma coisa para você está sendo mais importante do que o próprio Deus, porque se fosse você não desistia. O José não abria mão do sonho dele. Você, mulher, não vai atrapalhar o meu sonho. Não vai. Porque o sonho de Deus na minha vida vai se cumprir, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Ponha isso na sua cabeça. Se você aceitar Jesus nessa noite e dizer: eu confirmo a minha fé no meu Salvador, entrego a minha vida para Ele mais uma vez, o inferno vai se mobilizar para arregaçar contigo. O diabo vai fazer de tudo para arrancar essa decisão do teu coração, para você desistir. Você está aqui na jurisdição de Deus, Ele quer te arrancar para o lado de fora, aqui a todo custo, vai te empurrar tentação e mais tentação, para você desistir de tudo isso. Sabe por quê? Porque Ele usa dificuldades para que você esqueça o teu objetivo final. Não tira uma coisa na sua cabeça: antes de melhorar as coisas pioram, mas quando elas melhorarem, elas vão melhorar de uma vez por todas para a glória de Deus. Daqui a pouco Ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os vivos seremos transformados. Iremos para sempre com o Senhor. Estaremos com Ele por toda a eternidade. Vai ter valido a pena você ter suportado cada tentação, cada provação, porque no final elas não mais existirão. Será felicidade eterna ao lado de Deus. Nunca mais lágrima, nunca mais dor, nunca mais sofrimento. Eu sei que é angustiante, porque tem alguns momentos que a gente clama por resposta. Você acha que José na cadeia não pediu uma explicação? Ô Deus, cadê o sonho que o Senhor me deu? Cadê a proposta que o Senhor me fez? Olha o que estão fazendo comigo. Você acha que ele não questionou no fundo do poço? Você acha que ele não perguntava para Deus? E quando ele perguntava para Deus, o céu só fazia assim para ele: me explica, Senhor. Já teve essa sensação? Você está atravessando o vale da sombra da morte, o mundo está desabando na tua cabeça. Você pergunta para Deus por quê. Do céu você só ouve isso: aguenta. Aguenta. Deus está dizendo para você nessa noite: aguenta. Aguenta. Porque quando melhorar, vai melhorar eternamente. Vira para o teu irmão que está ao teu lado e diz: aguenta em nome de Jesus. Diz para o pessoal da internet: aguenta em nome de Jesus. 1, 2, 3. Deus falou com José uma vez. Uma vez. O sol, a lua, 11 estrelas vão se encurvar diante de você. Sabe quanto tempo que demorou para isso acontecer? 37 anos. A única vez que Deus falou com José. A gente quer ouvir todo dia, né? Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. José não ficava nessa não.
Porque uma vez que Deus falou para ele era o suficiente. Porque se Deus falou, está falado. Fé é isso. Não é essa inconsistência. Deus te falou uma vez, aí você quer que ele fale de novo a mesma coisa. Aí você quer que ele repita no dia seguinte a mesma coisa que ele já te falou há 3 dias atrás. Aí ele vai e repete para você, você quer que ele fale 500 vezes a mesma coisa. Ei, quando a gente acredita, se ele falou uma vez é o suficiente. Ele falou uma vez para o José que ele seria autoridade, e isso permeou o resto da vida do José. Nunca mais Deus precisou falar. Falou uma vez e para ele foi suficiente. Tem sido suficiente a única vez que Deus tem falado para você? Tem sido suficiente a palavra de Deus para você? O José ficou preso ali durante um tempo, mas o pior não são as prisões com grades. São as prisões sem grades. Eu me lembro da história que aconteceu mais ou menos no século III, de um camarada chamado Reinald III, na Europa. Ele tinha o apelido de Crassus, que significa gordura, ele era gordão. E ele travou uma guerra por conta de uma rebelião que o irmão dele, Edward, fez no reino. E Edward reuniu umas tropas e partiu para cima do irmão e venceu. A rebelião prosperou e ele colocou o irmão dele, o Crassus, o gordinho, na prisão. Uma prisão sem grades. Como? Ele colocou espaços assim entre uma parede e outra que uma pessoa comum passaria, mas o irmão dele não dava para passar porque era grande. O irmão dele só tinha que fazer uma coisa para sair da prisão: emagrecer. Mas a alimentação era só guloseimas. Todo dia ele colocava na prisão guloseimas para o irmão comer como única fonte de alimento. Sabe quanto tempo o irmão ficou preso? 10 anos. Numa prisão sem grades. Eu estou falando para você nesse momento, há quanto tempo você está preso numa prisão sem grades? Ninguém te pôs nas grades, mas você está aprisionado pelo medo. Medo de ficar sozinho, medo da morte, medo da velhice. Ninguém pôs grade, você atrás das grades, mas tem traumas que estão prendendo, aprisionando você. Você foi abandonado, está traumatizado. Você sofreu um acidente, está traumatizado. Você foi abusado na sua infância, você agora vive traumatizado. Perdeu o ente querido de um modo muito trágico, esse trauma está permeando a sua... Você não tem paz no presente por causa de uma desgraça no passado e não consegue olhar para o futuro com perspectiva positiva por causa disso. Está aprisionado ao passado. Outros estão de trás da grade chamada poder. Tudo que tem na vida é um cargozinho, um carguinho. Ele precisa ser chefe de alguma coisa. Ele precisa mandar em alguém. E se o cara perde o cargo, acaba com a vida dele. Prisão do poder. Outros pela culpa. Você se sente culpado por alguma coisa que você fez ou por alguma coisa que você deixou de fazer. Ah, se eu tivesse feito aquilo. Outros, por que eu fiz isso, meu Deus do céu? Outros estão aprisionados no mundo da droga. Outros estão aprisionados pelo próprio Satanás por conta de uma possessão demoníaca. Outros estão aprisionados por uma tradição. Que fulano disse, que fulano falou, então isso é verdade, sempre foi feito assim, minha família sempre fez assim, então eu sou assim. E por causa da tradição eu não consigo ter uma plenitude de vida. É por isso que é adequado eu dizer para você nesta hora: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o José sucumbisse às investidas da mulher, ele teria experimentado uma prisão pior do que a que ele estava no subsolo no Egito.
Ei, querido, viva o sonho de Deus para sua vida, não se perca no meio do caminho, mesmo que as coisas estejam ruins, porque algumas coisas antes de melhorar, às vezes, pioram. E seja qual for durante o percurso, se alguma prisão te capturou, mesmo que seja sem grades, o Senhor Jesus está aqui nessa noite para libertar você. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu conheci um jovem numa vigília que fiz pregando em Goiás. Ele foi convidado para a mesma vigília onde eu fui pregar. E eu comecei a escutar o testemunho dele e fiquei impressionado. Ele foi condenado a 308 anos de cadeia. O que um cara faz para ser condenado a 308 anos de prisão? Esse cara não foi bonzinho. E sentei para bater um papo, escutei o testemunho dele. Ele era o capetinha quando era jovem. Tacava pedra nos vidros da igreja, quebrava telhado de igreja. Ele não gostava de igreja, deu para perceber, né? Ele ia no poste e desligava a energia da igreja na hora do culto. Os crentes que ficavam na porta, os diáconos: filho do capeta. O apelido dele passou a ser filho do capeta. O pai macumbeiro, às vezes ele estava na rua sem ir em casa para comer e comia o despacho da macumba que tinha na rua. Com 14 anos de idade ele experimentou 2 overdoses pelo consumo de cocaína. Com 15 anos ele já era líder do tráfico de drogas na cidade onde vivia, em São Paulo. Passou a ser um dos homens mais procurados na época na região onde vivia. Saiu no jornal diversas vezes. Foi preso, foi parar no Carandiru. Houve aquele massacre no Carandiru, ele sobreviveu. Foi transferido de penitenciária e condenado a 308 anos de cadeia. A sua mãe se converteu, tornou-se uma adventista do 7º dia. Foi visitá-lo na prisão e levou a palavra para ele: filho, eu quero que você leia. E sem ter muito o que fazer na prisão, ele começou a ler a Bíblia. Quando ele terminou de ler o último capítulo do livro do Apocalipse, com sua mãe orando por ele todos os dias incessantemente, alguma coisa não muito comum aconteceu. O carcereiro bateu na cela dele: senhor Tonico, eu quero convidar o senhor a juntar suas coisas e se retirar. Por quê? Nem advogado ele tinha. Saiu da cadeia e nunca mais voltou. Até hoje ele não sabe como. Voltou na polícia para perguntar sobre a ficha criminal dele, não existe. Como? Eu ouvi o testemunho dele e falei: rapaz, isso dá um filme. Nós gravamos toda a vida dele. Se você for lá no Feliz 7 Play, está lá uma minissérie de 4 capítulos com a vida do rapaz. Como Deus age. Hoje ele mora em Londres. A gente bate papo de vez em quando pelo WhatsApp. Está trabalhando, casamento marcado, reconstruiu a vida dele longe das grades. Conhecereis a verdade. Eu não sei qual é a tua prisão, mas eu te digo que é possível construir sua vida longe das grades pelo sangue de Jesus Cristo. Está você nas drogas? É possível construir tua vida longe dessas grades. Você está preso na promiscuidade? É possível construir tua vida longe desta prisão.
Eu não sei se você chegou aqui algemado nessa noite, mas você pode deixar essas algemas no chão pela intervenção de Deus na sua vida. E você pode sair daqui como uma nova criatura em nome de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Todo indivíduo que se encontrava com Jesus e permitia, era libertado. Os doentes eram libertados das suas doenças. Os traumatizados ficavam livres dos seus traumas. Qual é a tua prisão? De onde Ele precisa te libertar nessa noite? Ele está aqui para libertar você. Se você precisa e acredita, por favor, ponha-se em pé em nome de Jesus. Eu quero convidar o Alexandre para cantar. Enquanto ele estiver cantando esta linda canção, por favor, fale com Deus e peça a intervenção e a libertação dele nessa noite para a tua vida em nome de Jesus.